Oi, gente. Aqui nós estamos outra vez e vamos continuar o nosso pensamento, nossas aulas sobre filosofia medieval. Na aula passada, fizemos uma apresentação ampla sobre essa etapa da história da humanidade, a Idade Média, o advento do cristianismo, que vai trazer uma série de transformações no campo das organizações sociais, do comportamento e também do pensamento filosófico. Nós estudamos o pensamento de Agostinho de Hipona. Ele não é o primeiro filósofo a se converter ao cristianismo, mas é aquele que vai marcar de uma forma mais contundente, vai colocar pilares sobre os quais vai ser construído todo o pensamento filosófico medieval. Há muitos assuntos que foram desenvolvidos na Idade Média pela filosofia que nós não vamos tratar aqui. Por exemplo, a questão dos universais, o nominalismo. Nós não vamos tratar aqui. Nós tivemos que fazer escolhas, então escolhemos Agostinho e Tomás de Aquino, que são os grandes pilares da filosofia da Idade Média. Então, a partir de agora, vamos conhecer o pensamento de Tomás de Aquino. Então, Tomás de Aquino, ele vive no século XIII, e então há um lapso de tempo muito grande aí entre Agostinho e Tomás de Aquino, e em que nesse tempo há um predomínio da filosofia platônica. Eu já dizia isso para vocês antes, não é? Agostinho, ele não chegou a conhecer as obras de Platão, mas ele conheceu o pensamento de Plotino, que era uma releitura de Platão. Então, muitos elementos da filosofia platônica vão ser a base da filosofia do cristianismo. O cristianismo tem uma vertente, ele tem um viés que é teológico, que vem do judaísmo, e um viés filosófico, que é platônico. Isso até o século XIII. No século XIII, vai haver uma redescoberta de Aristóteles. Quem primeiro faz essa redescoberta são os filósofos muçulmanos. Nossa, mas havia filósofos muçulmanos? Sim, havia. Aliás, é no ambiente do Islã, naquela época, onde se desenvolvia muito mais, por exemplo, a ciência. Não é? E, no caso da filosofia, principalmente com Averroes. Averroes lê Aristóteles e faz comentários sobre ele. Tomás de Aquino lê esses comentários e fica encantado. Não gosta muito dos comentários, mas sente curiosidade pelo filósofo. Então, ele consegue que traduzam as obras de Aristóteles que chegaram até ele. Muitas obras de Aristóteles se perderam na história. E ele, então, faz traduzir do grego para o latim, lê essas obras e fica realmente extasiado, encantado e identificado com o pensamento de Aristóteles. Então, o que é que vai fazer Tomás? Ele vai se apropriar dessas teses filosóficas de Aristóteles, incorporando-as no cristianismo. Ele não vai simplesmente repetir Aristóteles, porque ele era um grande filósofo. Os grandes filósofos nem se desfazem do que veio antes deles, eles partem dali para frente,
não é? Mas também não ficam só repetindo, eles constroem algo. E foi isso que Tomás fez. Então, o tomismo, o que é conhecido como tomismo, é uma releitura de Aristóteles a partir do cristianismo. Isso é que é o tomismo. Vocês lembram quando falávamos da filosofia da Idade Média de Agostinho, da questão, da relação entre fé cristã e saber racional? Isso é algo que se coloca ali, já naquele momento, como fazer essa relação. Agostinho vai tentar dar uma resposta, mas é com o tomismo, não é, que essas questões vão chegar ao seu mais completo e explícito nível de elaboração. Então, vamos ver como é que Tomás de Aquino vai tratar esse assunto. Bom, primeiro vamos diferenciar verdades reveladas e verdades racionais. O que são verdades reveladas? As verdades reveladas procedem diretamente da revelação divina e pertencem à dimensão supranatural da fé. É aquilo que vem de fora da natureza. Está além do natural, que vem do que é absoluto. E é revelado. Revelado por quem? Por Deus. E ele revela a hora que quer e para quem ele quer. Essa que é a questão. Né? Como são verdades reveladas, elas não podem ter erro. Elas não têm erro. O problema é quem recebe a revelação. Né? Mas Deus não pode revelar algo que não seja verdadeiro. Muito bem. E as verdades racionais? Bom, elas derivam da racionalidade e são conquistadas pela aplicação da inteligência humana aos dados recolhidos pelos sentidos. Vocês lembram que Aristóteles, ele é um filósofo empirista, ou seja, para ele o conhecimento se dá através dos sentidos. Os sentidos recolhem os dados, não é? Isso é elaborado pelo nosso intelecto e aí nós temos o conhecimento. Tomás vai seguir o mesmo caminho. Nada há no intelecto que não tenha passado pelos sentidos. Então, nós temos a experiência sensível através do tato, da visão, da audição, do paladar, do olfato. Nós recolhemos esses dados, elaboramos isso no nosso intelecto e aí nós temos as verdades racionais. Agora, qual é a relação entre uma coisa e outra? Acontece que as verdades reveladas precisam ser entendidas racionalmente. Elas são reveladas por Deus, não há erro nelas, mas elas precisam ser entendidas racionalmente. Então, entre as duas, não há conflito, mas há uma convergência na qual a teologia revelada orienta o conhecimento racional. Ele vai, na verdade, inventar uma nova ciência, a teologia. A teologia estuda Deus. Mas como é que ela estuda Deus? Ela estuda através da filosofia. Ela usa a filosofia para estudar as verdades reveladas. Entenderam? Voltamos aqui. Nós temos as verdades reveladas e as verdades racionais, certo? As verdades racionais são usadas para entender as verdades reveladas. Então, a filosofia, ela é um instrumento ou ela é serva, ele vai utilizar essa expressão. A filosofia é
serva da teologia. Ela é usada, ela serve para a teologia. Até aí, bem. Então, a investigação filosófica é capaz de comprovar as verdades filosóficas racionalmente. Inclusive a própria existência de Deus. Nossa, é possível comprovar racionalmente a existência de Deus? É, para Tomás é possível. Mas como? Se nós precisamos ter experiência sensível, e se nós não como vamos ter experiência sensível de Deus? Ninguém nunca viu, ouviu, ou pelo menos que possa provar isso, né? É mediante a observação de seus efeitos, dos efeitos de Deus. Onde estão esses efeitos da ação de Deus? Nos fenômenos físicos do mundo. Tudo o que existe no universo é regido pela relação de causalidade, ou a relação causa-efeito. Pelas causas conhecemos os efeitos, pelos efeitos conhecemos as causas. Então, se o universo, com os seus fenômenos, são efeitos, através deles, nós podemos conhecer as causas. E é aí que Tomás de Aquino explicita essa tese da prova filosófica da existência de Deus, com a apresentação de argumentos claramente baseados na filosofia aristotélica, constituindo as 5 vias para a prova racional da existência de Deus. São como 5 argumentos, analisando os fenômenos físicos como efeitos, não é? Que necessitam ter causa, não é? E como é que ele vai analisar esses 5 fenômenos? Construir esses 5 argumentos, essas 5 veias, baseado na filosofia aristotélica. Muito bem, então vamos ver como. Quais seriam as 5 vias que comprovam a existência de Deus? O movimento, a causalidade, a necessidade, os graus de perfeição e a finalidade. Vamos ver isso através do pensamento de Aristóteles. Então, aqui, gente, nós temos um quadrinho que resume, mais ou menos, eu fiz... O Aristóteles não coloca, não faz esse quadro, não. Ele faz de forma narrativa. Eu é que criei esse quadrinho aqui, tá? Então, isso daí se chamaria a graduação dos seres, para Aristóteles. Então, nós temos vários degraus. Vamos começar pelo degrau lá de baixo, em que entrariam todos os seres. Todos. Entra uma pedra, por exemplo, essa pedra. Não, essa pedra. Esta pedra, isso aqui é uma pedra. Não me lembro como é que é o nome dela, mas é uma pedra. Entra o metal, prata. Entra um pé de alface. Entra um jacaré. Entra um helicóptero, que é composto de vários, né, elementos. Entra o planeta Mercúrio. Né? Todos os seres. Todos. Um orangotango, eu, você, todos os seres. Todos, todos, todos os seres. Todos eles têm 4 causas. Uma causa material, uma causa formal, uma causa eficiente e uma causa final.
vamos entender. Causa material é a matéria da qual todos os seres são feitos. Tá? Então, isso aqui é feito de prata. Muito bem. Os átomos se juntaram, né, para formar a prata. Né? Isso aqui é feito de plástico, vidro, tinta, etc. Tá? Muito bem. Eu, matéria que eu sou feita, todos os seres têm causa material. Tem causa formal. A causa formal é o que faz esse ser ele e não ser outra coisa, tá? A minhoca ser minhoca e o jacaré ser jacaré. É a forma como os átomos se juntaram, as células, né, se multiplicam seguindo o padrão do DNA e vão formar, não é, um pé de manga ou vão formar um camelo, né? Bom, causa eficiente é aquilo que faz o ser existir. O que fez com que aquele ser existisse? É a causa eficiente. Então, esse anel, a sua causa eficiente, é o trabalho do artesão. Ele pegou a prata e fez um anel. Então, esse anel, né, causa eficiente dele é o trabalho do artesão. Qual que é a minha causa eficiente? Né? É a junção de um espermatozoide com um óvulo. Né? E assim, todas as coisas. E todo ser tem uma causa final, é a finalidade. Tá? Servir para alimento, né? Servir para enfeitar a minha mão, servir para iluminar. Né? Todo ser tem uma causa final. Né? Nós já tínhamos visto isso já em Aristóteles, só estou repetindo. Bom, entre todos esses seres, há um degrau acima estão os seres vivos. Porque além de ter todas essas causas, essas 4 causas, eles têm também sensação. Né? Os seres vivos. Entram aí, né, vegetais e animais. Um degrau acima estão os animais. Eles têm as 4 causas, mas eles têm a sensação, como os outros seres vivos, mas eles têm algo diferente, que é emoção. As plantas não têm. Então, os animais, eles sentem tristeza, alegria, saudade, depressão, tudo isso. Né? Um degrau acima, nós temos um tipo de animal que tem as 4 causas, a sensação, a emoção, mas também tem a razão. Então, são os animais racionais. Perfeito. Somos nós, né? Animais racionais. Acabou os seres? Não. Tem um degrau acima, na escala, que são os deuses. O que faz com que os deuses sejam superiores aos animais racionais? Eles não têm causa material. Eles não têm matéria. Eles têm forma, têm causa eficiente, causa final. Peraí, mas se eles têm causa eficiente, alguma coisa fez eles existirem. Sim, alguma coisa fez eles existirem. Eles têm uma causa aí, certo? Eles têm uma causa eficiente. Eles não existem desde sempre. Não existem desde sempre. Eles podem ser imortais, mas não são eternos. Eles passaram a existir em algum momento. Acabou? Não, não acabou. Aristóteles vai dizer que existe uma necessidade lógica da existência de um ser que seja causa incausada. Nossa, o que é isso, credo? É de comer? Ó, todo ser tem uma causa, né? Ele é feito de uma causa. Tem algo anterior a ele, né? Todo ser tem algo anterior a ele. Então, se nós formos olhar, por exemplo, na evolução, se nós formos procurar o anterior, o anterior, o anterior, o anterior, o anterior, o anterior, nós vamos acabar lá no Big Bang. Aí você diz, pronto, é aí. Aí o começo de tudo. Né?
O Big Bang é a causa da existência de tudo, do universo e de tudo o que vem depois. Mas diria Aristóteles, mas espera, tem que haver uma causa do Big Bang. Tem que haver uma causa. Então, quando você vai procurando, você há uma necessidade lógica de se chegar a um ser que ele causa, mas não é causado. Ele não é efeito de nada, por isso é causa incausada. Ele não é causado por nada. Ele é causador, mas ele não é causado por nada. É causa incausada. Ele é motor imóvel. Ele move tudo. Mas ele não é movido por nada. Então, ele dá aquele pontapé inicial que vai se tornar motor de aquilo, que ele vai se tornar motor do outro, que vai se tornar motor do outro. Ele move, mas ele não é movido. Se ele fosse movido por algo, nós iríamos a um algo anterior e ao anterior e ao anterior. E ele é ato puro, quer dizer, ele nunca foi potência. Tudo que existe, hoje existe em ato e um dia existiu em potência. O que é potência? É possibilidade de ser. Possibilidade de ser. Então, nós somos tudo que existe, possibilidade de ser, antes de ser ato, então foi em outro, né? Então, a laranja, ela foi possibilidade de ser, ela foi potência na semente. Ela foi possibilidade, podia não ter existido. Ela podia ter sido queimada e ela não existiria. Ela era possibilidade, ela era potência. Agora, ato. Então, a semente, ela está em um outro ser, numa outra laranja. Quando é que eu fui potência? Num óvulo e num espermatozoide. Lá eu estava em potência. Tá? Bom, se nós somos potência quando estamos em outro, é preciso um ser que nunca foi potência, porque senão ele estaria em outro anterior a ele. Então, ele sempre foi ato, ou seja, ato puro. Nunca foi potência. Aristóteles chama isso aí de ser. Não chama de Deus, porque já haviam os deuses, ele já tinha falado ali dos deuses. Ele chama de ser. Esse ser é uma necessidade lógica. Ele é necessário que ele exista. Que esse animal racional, o outro, não exista, não faz diferença nenhuma. Que esse Deus ou aquele não exista, não faz diferença nenhuma. São seres contingentes. Este ser, ele é necessário. Se ele não existisse, não existia mais nada. Tá? Ele é um ser necessário. E é uma necessidade lógica. O que é uma necessidade lógica? A nossa razão exige. Não dá para não haver. Nossa razão não aceita. É uma necessidade lógica. Então, agora vamos olhar para isso daqui com um outro olhar, o olhar de Tomás. Tomás leu o que Aristóteles escreveu e ficou impressionado. Ele disse, nossa, esse ser, causa incausada, motor imóvel, ato puro, esse ser é Deus, o Deus judaico-cristão. São exatamente as características do Deus judaico-cristão. Aquele único Deus. E esses deuses aí que Tomás de Aquino fala, que o Aristóteles fala, não, mas esses aí não são deuses, ele chama de deuses, né? Tomás só muda o nome, ele coloca o nome de anjos. Os anjos são assim, eles têm essas três causas, formal, eficiente e final. Não existiram desde sempre, eles foram criados. Ele só faz essa pequena alteraçãozinha.
E aí encaixa tudo direitinho. Isso é a prova cabal, racional da existência de Deus. Aí, gente, voltamos aqui nas 5 vias que provam a existência de Deus, provam de forma racional. O movimento. Nós observamos o movimento no mundo. O mundo está se transformando, as coisas vão se tornando velhas, novas vão surgindo. O que não existia começa a existir, mas a partir do anterior. Se existe um movimento, existe um motor. Um motor que move, mas não é movido. A outra via é a causalidade. Então, tudo que existe no universo foi causado. Nós precisamos de uma causa primeira, uma causa incausada. A terceira via, terceiro argumento, o da necessidade. Todas as coisas que existem são contingentes, poderiam não existir sem problema. É necessário um ser que seja necessário. Ele é necessário. Se ele não existisse, faria toda a diferença. Nada mais existiria. Os graus de perfeição. Lembra que nós temos degraus? Né? Então, se nós vamos dos mais inferiores ao superior, nós temos que chegar ao último, ao top, ao topo. Né? Por quê? Né? Senão sempre nós estaríamos procurando um outro. E então nós precisamos de um ser que seja perfeitíssimo. Se são graus de perfeição, precisamos de um ser que seja perfeitíssimo. É a última via, o último argumento da finalidade. Tudo que existe tem uma finalidade. Mas quem é que determina essa finalidade? O artesão que fez esse anel, ele determinou a finalidade, que é embelezar a mão. Quem fez essa lâmpada determinou a finalidade dela, que é iluminar. E mesmo as coisas da natureza bruta, alguém determinou a sua finalidade. É preciso de um ser que seja aquele primeiro e que não há ninguém que tenha determinado a sua finalidade. Porque se houvesse, ele é que seria Deus. Muito bem, gente. Essas provas, essas 5 vias são 5 provas racionais da existência de Deus. Para Tomás, isso provaria, realmente. Isso provaria racionalmente a existência de Deus. Você pode me dizer, mas isso daí não aumenta a minha fé. Não, ela não tem esse objetivo, não. De aumentar a tua fé, de fazer você amar mais a Deus sobre todas as coisas. Não. O objetivo é aquele que eu dizia antes. A filosofia é uma serva da teologia. Ela oferece elementos racionais, argumentos racionais para a teologia, que é estudo de Deus. Né? Teologia não é uma espiritualidade. Teologia, para Tomás de Aquino, é uma ciência. A ciência que estuda Deus. E para isso ele precisa de usar esses elementos racionais. Tomás de Aquino, ele era filósofo? Era. Ele era teólogo? Era. Ele era as duas coisas. Mas o fato de ser teólogo não quer dizer que ele não fosse filósofo e um grande filósofo. Nós não podemos aprofundar mais a uma série de questões importantíssimas, por exemplo, do pensamento jurídico, sobre as leis, sobre a política de Tomás de Aquino, que eu acho fantásticos, que eu dava aula no curso de Direito
né, sobre o pensamento jurídico e político de Tomás de Aquino, mas nós aqui não podemos aprofundar mais do que isso. Nós vamos ficar por aqui, tá? E eu aguardo, assim, comentários de vocês, que vocês se assim, comuniquem comigo, dando as impressões que vocês têm. E qualquer coisa, nós estamos aí para tirar todas as dúvidas que vocês possam ter sobre esse assunto. E na próxima aula, nós damos um grande salto para a filosofia medieval. Um abraço a cada um de vocês. Estudem, vejam os vídeos. Eu vou colocar também o vídeo sobre a história, uma pequena biografia de Tomás de Aquino. Vocês vejam o vídeo e comentem comigo, por favor, né? Para que a gente possa interagir mais e vocês possam ter um aproveitamento maior.